A revolta dos aproveitadores ou os beneficiários de vale-refeição vão à guerra contra os supermercados. Você sabia ou não, mas o governo dos 43 milhões de cidadãos americanos, 13% da população que recebe. Bem, além do dinheiro para alimentação por esse programa, além desses vales, também recebem seguro de saúde, ou seja, pagamento de despesas médicas e auxílio financeiro para pagar moradia. Bem, não é para eles que o dinheiro é enviado, mas sim para o proprietário do local onde moram. E se eles moram em sua própria casa, às vezes o dinheiro é enviado diretamente para eles. Cuidado com as crianças. Então eles também recebem pagamento, ou seja, se eles estão estudando algo, isso é pago para eles. Eles recebem algum tipo de bolsa. Ninguém parece checar se eles realmente estudam, quantas vezes já estudaram na mesma instituição ou se é a 7ª vez. Ninguém verifica isso. Eles também recebem pagamento, ou seja, além dos programas federais, ainda existem os municipais e estaduais. E aí então também tem ajuda para pagar moradia, tem pagamento de transporte, talvez automaticamente tem direito à alimentação gratuita nas escolas. Eles também recebem pagamento das despesas com eletricidade, aquecimento, água e serviços de coleta de lixo. E a propósito, existe um programa separado para isso. Os estados dão dinheiro para compras e lazer, afinal não podem deixar de se divertir, seja na União Soviética ou nos Estados Unidos da América. Não pense que isso é muito dinheiro. Claro, tudo junto, mas permite bem que gerações inteiras não trabalhem. Lá, 3 ou 4 gerações vivem em uma casa em algum gueto e ninguém trabalha. Nos Estados Unidos da América, gastam 1 trilhão e 200 bilhões de dólares para sustentar aqueles que não podem ou não querem se sustentar sozinhos. Para ficar claro, em vários estados, o salário mínimo está no nível, digamos, do mínimo do mínimo. Aqui é de 7 dólares e 25 centavos por hora. Em alguns estados baratos, como Missouri, Mississippi, isso dá cerca de 1.200 a 1.300 dólares por mês. Isso trabalhando 40 horas semanais em tempo integral. Os pagamentos totais para uma pessoa desempregada podem chegar a 1.500 ou 2.000 dólares em alguns estados. Ou seja, em Nova York, Califórnia, sorte, todos os estados democratas, naturalmente. O valor total dos benefícios para uma família muitas vezes é significativamente maior do que a renda pelo salário mínimo em Nova York. Lá, o mínimo não é 7,50, claro, é mais alto, porque o custo de vida lá é maior. Acho que é 15 lá, se não me engano. Segundo a estatística que conheço, quem trabalha pelo salário mínimo recebe 2.100 por mês e quem não trabalha também. Você acha que me enganei? Não me enganei. Você pergunta como? Pois é, isso mesmo. Se você pensa que isso acontece só em Nova York, ele está enganado. Acha que ficaram loucos? Não vou responder essa pergunta, só vou seguir. Geórgia, bem, não é Nova York. Então, trabalhando pelo salário mínimo, 40 horas por semana, como deveria ser, digamos assim, tirando sábado, domingo e coisas do tipo, você vai receber 1.250 dólares por mês. Para uma família, sobreviver com benefícios do governo é mais fácil do que com um salário. Sabe por quê? Porque sem trabalhar, eles recebem 1.250 dólares por mês, a mesma coisa. Mas lá eles trabalham sim, e aqui não. Então, se eles não têm formação, não se esforçaram muito na escola e não se esforçaram muito no trabalho, eles recebem o mínimo deles. Por que pagar mais se há tantos por aí? Posso encontrar qualquer um. Entendeu? Por isso, americanos estão deixando empregos e vivendo de benefícios, que aqui chamamos de programas sociais. Mas quem trabalha então? E você esqueceu dos 20 milhões de imigrantes ilegais, que são os que trabalham. E nós pagamos no começo, digamos, 1.250 dólares por mês para os imigrantes ilegais e depois para o vagabundo que fica em casa, mais 1.250 dólares por mês, ou seja, 2.500 dólares. Você vai dizer que precisamos de imigrantes ilegais? Não, porque se eles não existissem, as empresas, sem trabalhadores, com o trabalho precisando ser feito, começariam a tentar reter e atrair o pessoal de que precisam. Nem estou falando ainda sobre a redução de benefícios, sobre o fato de que isso também pode ser feito. E também o incentivo para não trabalhar, porque claramente eles são incentivados a não trabalhar. Mas vamos lá.
Então, as empresas aumentaram os salários, melhoram as condições e recebem de volta seus funcionários. Mas então você vai dizer, nós vamos pagar mais por bens e serviços, já que as empresas vão pagar mais aos funcionários. Não. O fato é que, se os trabalhadores receberem, digamos, 2.000 em vez de 1.250, eles vão voltar. Sim, mas agora, se lembra, isso é mais de 1.250, porém menos que os 2.500 pagos para duas pessoas. Um ficou em casa sem fazer nada, enquanto o outro veio no lugar dele e está varrendo, cavando ou carregando algo simples. Por isso custa muito barato. Ou seja, pagamos pelo trabalho e depois pelo cidadão americano que depende de nós. Então, me diga, um cálculo simples mostra o que é mais vantajoso. Pronto, agora mais um ponto. Então, chegam as eleições e perguntam para quem está recebendo benefícios. Vocês querem que a gente tire dos sanguessugas? Alguns patrões que já ganham bem recebem ainda mais. Para que vocês recebam um aumento, ou vocês querem que a gente pague menos para vocês? Sim, por um motivo que eu não entendo. Legendas e casos. Quiseram. Eles têm o direito de votar sobre quanto mais do nosso dinheiro eles gostariam de tirar para que fosse dado a eles? Adivinhe, eles votam para tirar menos ou mais. E se eles recebessem salário sem gorjeta e pagassem impostos sobre esse salário, eles votariam para tirar mais ou menos de si mesmos? Pensem, senhores, é uma pergunta difícil. Aliás, então, Marx, aquele que inventou a Karla Marla, imposto progressivo. Quanto mais você cresce, maior a parte do seu ganho que vão tirar. Uma ideia genial da sutiã, desculpe-me. E dos que ganham pouco, nada ou quase nada, e continuam então recebendo salário, porque quase nada é tirado deles, ou bem pouquinho, e perguntam, você quer que tirem menos de você que é pobre e mais dele que é rico, ou você quer o contrário? E aí, de novo, o que vocês acham, pessoal, daqueles que decidiram não estudar? E vocês têm que falar, valas, separar papéis, ele vai votar para que tirem mais deles. Ou para que tirem mais dos outros. E se tiram de todos a mesma coisa, né, a mesma porcentagem, para que lado eles vão votar? Eles vão votar para que tirem menos. Então, quer dizer, de quem estão tirando? Tiram daqueles que... Aquele que ama, é talentoso, é mais adaptado. O que vocês passam para os preguiçosos, doentes, burros? Isso... Ah, tá. Por isso na democracia, né, ou seja, o que chamam de ditadura da maioria, quem sempre sai ganhando é a massa ignorante. Na verdade, aqueles que têm muito dinheiro ou fizeram algo pelos quais muitas pessoas deram seu dinheiro a eles, ou talvez seus pais fizeram algo que foi... As pessoas querem mais dinheiro e depois deixam para os filhos. Você gostaria de deixar o que ganhou para seus filhos? Naturalmente, sim. Pode ser comida, pode ser remédio, pode ser simplesmente algo que as pessoas queriam. Eles ofereciam boa qualidade e preço, então recebiam dinheiro das pessoas. É assim que ganhavam dinheiro. Eu não estou falando agora de bandidos de estrada ou de democratas, que são a mesma coisa. Eles não são bandidos de beira de estrada. Ou seja, aquelas pessoas que faziam o que muitos desejam, pessoas que serviam melhor à sociedade do que os outros, são punidas por isso, tendo os frutos do seu trabalho tirados delas. Sim, eles têm os frutos roubados. Por outro lado, se você serviu muito mal às pessoas e ninguém, ou quase ninguém, concordava em te dar dinheiro em troca dos seus produtos e serviços, então você será recompensado. Como? Você pergunta, Zablu? Claro, é absurdo, mas para ele, que fazia mal feito, era preguiçoso, não ia, não queria, dão dinheiro tirado daquele que serviu melhor aos seus concidadãos. Ótima ideia, você acertou. Você faz algo muito necessário para as pessoas, então vamos te roubar. Quanto melhor você faz, quanto mais dinheiro as pessoas te trazem em troca do que você oferece, mais você é roubado. Esse é o Marx, aquele mesmo. Então, vamos mandar mais um Marx, meu camarada Fred Marx.
Não fez nada de errado, ao contrário, escreveu um ótimo livro sobre economia. Trabalhou mal, não trabalhou, não mostrou iniciativa nem esperteza nenhuma, receba o prêmio. Mas o aspecto interessante da democracia é que ela também é uma ditadura e tirania da maioria, que é exercida pela maioria. Bem, pela definição de gado, não tem o que fazer com isso, né? Mas aqueles que incitam e organizam o gado, esses definitivamente não são idiotas. Eles usam os idiotas como um chefe de bando numa estrada ou como profetas guiando multidões enlouquecidas para onde o Mirúxulo precisa, e até mesmo o próprio gado não ousa tirar de mim aquilo que estou acostumado a receber. Se eu não conseguir cupons de comida para minha mãe no mês que vem, vai haver uma guerra entre mim e as lojas. Vou ao Walmart, Target, Sam Plus, onde for, e saio de lá com 3 carrinhos. Todos eles me ligam e dizem que não vamos receber nossos cupons de comida em novembro. Se os meus não chegarem no dia 15, se não chegarem no dia 15, eu vou mostrar para eles porque já fui preso 2 vezes. Rostos encantadores assistidos pelo governo votando nos democratas. Como todos vocês sabem, nosso governo está atualmente em shutdown e, de acordo com os dados mais recentes, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, também conhecido como Programa de Assistência Nutricional Suplementar, deve ficar sem recursos. Até o 1º de novembro, a administração Trump declarou que não tomará nenhuma medida de emergência para retomar o programa. Em outras palavras, isso significa que, a partir da próxima semana, não haverá mais transferência eletrônica de benefícios, não haverá mais programa de assistência nutricional suplementar, não haverá mais vale-refeição. Todos esses programas serão encerrados, o dinheiro vai acabar e eu só tenho que dizer que esse fechamento do governo está ficando cada vez melhor a cada dia. Isso deveria acabar algum dia? Novembro, dinheiro no caixa dos vales alimentação. Então, o ministério, como se chama, o órgão está acabando. Os democratas fizeram uma greve no Senado e, digamos assim, não estão votando, mas é necessário 2/3 dos votos, e os republicanos não têm 2/3. Então Trump encontrou uma forma de pagar os militares, policiais, bombeiros e o serviço médico estatal. Mas ele não tem dinheiro para fornecer cupons de alimentação. Bem, também acho que ele nem quer procurar por isso. São esses que votam no Partido Democrata, ou seja, contra nós. Votam para que tirem de nós e deem para eles. Eles não se importam nem um pouco com a gente, né? Então por que a gente deveria se preocupar com eles? Então que eles recebam uma porção da mesma confusão que eles mesmos criaram. E isso se chama, mais uma vez, a lei do retorno em ação. Olhar para mim e dizer, bem, Vince, os cupons de alimentação não são para os pobres? Por que você está contente que os pobres passem fome? Bem, isso é claro, porque qualquer um que vive neste país e acompanha os acontecimentos dos últimos anos sabe que não é assim. Há uma caricatura de um democrata dos anos 1960 sobre o que são e para que servem os cupons de alimentação. E você vai ouvir toda essa retórica sobre famílias passando fome e precisando de ajuda. E então existe a realidade que todos nós vemos, todos nós que vivemos neste país, que o transferência eletrônica de benefícios talvez seja o sistema mais fraudulento e abusado de todos os Estados Unidos. Isso incentiva a pobreza nesse processo. E você, sinceramente, vê que na maioria das vezes as pessoas compram comida ruim com isso, elas simplesmente abusam desse benefício. Na verdade, agora existe uma tendência comum nas favelas, por exemplo, de vender o transferência eletrônica de benefícios para conseguir dinheiro do transferência eletrônica de benefícios e usar esse dinheiro para comprar drogas e outras coisas desse tipo. Então, por exemplo, as pessoas que recebem o programa de assistência nutricional suplementar, na verdade, só porque estão enganando o sistema, acabam vendendo o programa de assistência nutricional suplementar para outras pessoas, assim elas conseguem dinheiro de graça nesse processo. Tudo isso é fraude, entendeu? E sabe do que as pessoas realmente têm medo? Sabe, talvez agora essas pessoas tenham que procurar um emprego, talvez elas tenham que buscar melhorar e realmente melhorar suas vidas em vez de simplesmente viver assim para sempre. No programa de assistência nutricional suplementar e no Section 8, e para que os contribuintes financiem tudo isso. Então, dito isso, no vídeo de hoje, vamos contar para vocês sobre esse desenvolvimento. Vamos mostrar algumas reações de, podemos chamar de América Social ou algo parecido. Além disso, algumas pessoas só confirmam que estamos certos. Eles ameaçam fazer greve, ameaçam começar a roubar lojas e toda essa bagunça. E mais alguns detalhes sobre tudo isso. E de novo, os democratas. Em primeiro lugar, isso é totalmente culpa de vocês. Se querem reclamar dessas pessoas, não venham nos dizer, vocês estão perdendo.
Vocês poderiam reabrir o governo, mas tudo bem, admito. Os vales eletrônicos de alimentação estão sendo cortados. Arrume um emprego, melhore sua vida e pare de enganar o governo. Vales. São entregues nas lojas e metade do valor é gasto em vodka, ou em quequil, claro, depende de quem entrega. Ou, simplesmente, compram drogas por metade do preço indicado no vale. E os vendedores depois vão e trocam os vales por dinheiro na loja, um pouco mais barato. Os vales são dados para carne, leite, legumes, macarrão e assim por diante. As lojas aceitam esses vales com prazer, com um pequeno desconto, e também ganham um pouco com isso. Ou seja, todo mundo sai ganhando, menos nós. Nós somos enganados, ou melhor, roubados. E de novo, e outra vez, e mais uma vez. Você quer saber por quê? Eu não me preocupo se as pessoas perderem seus vales refeição em 1º de novembro, é por isso. Eu vou fazer compras. Porque assim vai ser mais rápido. Você ainda não é você, ainda não escolheu nenhum alimento nutritivo. Quero dizer, meu Deus, vai lá, isso foi o que eu escolhi, e isso foi o que ele escolheu. Queridos, uau, 386 dólares, olha só, que tal isso? Se você recebe cupons de alimentação, você recebe um conjunto pré-selecionado de carne, pão, arroz, produtos básicos. Alimentos, frutas e vegetais. Nada mais de cartões de débito carregados com o dinheiro dos outros para você comprar biscoitos Oreo. O objetivo não é te deixar passar fome, mas os contribuintes não precisam bancar sua despensa cheia de comida ruim ou seus problemas de saúde. Estou irritada, acordei e agora meu transferência eletrônica de benefícios não pode mais comprar refrigerante, nem doces, nem salgadinhos, nem sorvete, nem sobremesa, nada. E nem é sobre mim, porque eu tenho sorte de, se precisar, não preciso usar eles. Transferência eletrônica de benefícios nem está no meu nome, não é o meu cartão transferência eletrônica de benefícios, certo? Espera um minuto, você percebeu isso? Ela diz que tem sorte de não estar numa situação em que precise usar o transferência eletrônica de benefícios, certo? Se ela não pode usar o transferência eletrônica de benefícios, ela pode viver sem ele. Por que ela usa transferência eletrônica de benefícios? Disseram que é só para pessoas muito pobres, foi o que os democratas afirmaram, não? Pessoas pobres podem passar fome sem isso. A beneficiária do transferência eletrônica de benefícios afirma, não vou ficar bem. Na verdade, esse nem é o meu cartão transferência eletrônica de benefícios. Ela claramente pega de outra pessoa, o que suponho ser uma fraude em massa, certo? Provavelmente essa pessoa se inscreveu no programa de assistência nutricional suplementar, não precisa disso, só usou e vendeu pra ela. Como eu já disse, isso é algo muito comum que realmente acontece. Sinceramente, acredito que esse é um dos motivos pelos quais o programa deveria acabar. Concordo totalmente com a garota do Centro de Pesquisa Mediarize nisso, mas por que exatamente você deve? O que o governo estava pensando ao distribuir cartões de débito gratuitos para basicamente gastar com comida prejudicial, certo? Acho que essa é a principal pergunta que tenho sobre o transferência eletrônica de benefícios, se já temos muitos bancos de alimentos em todo o país e a maioria deles distribui coisas que realmente são necessárias. E, sabe, antigamente tínhamos algo chamado queijo do governo, é daí que vem essa expressão, certo? E pelo menos o queijo realmente pode ser comido e ele é feito de alguma coisa, certo? Não são só calorias vazias e processadas. Então por que ainda precisam do transferência eletrônica de benefícios? Se realmente passassem fome, iriam a um banco de alimentos, mas não vão porque não estão passando fome, são apenas assim. O transferência eletrônica de benefícios é como um cartão de crédito gratuito para eu simplesmente comprar tudo o que eu quiser, né? E você pode tentar argumentar sobre mobilidade social, dizendo que se as pessoas não precisarem gastar tanto dinheiro com comida, talvez elas possam melhorar de vida. Elas teriam mais dinheiro para investir, estudar e outras coisas, mas claro, sabemos o que é isso. Mas isso não acontece. Na verdade, programas como transferência eletrônica de benefícios, seção 8 e muitos outros incentivam as pessoas a permanecerem na pobreza. Por quê? Ou seja, nos Estados Unidos da América, não em cada esquina, mas em cada cidade, em cada bairro, existe o que chamamos de banco de alimentos. Ou seja, é um local onde você pode ir e receber um kit de alimentos. Sim, é suficiente para a sua família. Não lembro se é para uma semana ou 3 dias, mas eles vão te dar um kit. Nos Estados Unidos, há fundos em programas públicos e privados. Muito frequentemente nas igrejas, aliás, eu tinha 2 conhecidos pastores e ambos tinham esses programas em suas igrejas. Não só para os fiéis. Uma vez por semana, certamente aos domingos, na outra não lembro, os voluntários vinham e organizavam o que chegava. Eles recolhiam isso em vários supermercados. Por assim dizer, aquilo que já estava quase vencendo não estava vencido. Não, estava quase vencendo. Há serviços especiais que coletam pequenas sobras de loja em loja, itens que não querem vender.
Eu tenho um amigo, digamos, um grande centro que faz esse tipo de trabalho, então eu estou por dentro. Então, consequentemente, todos que vão até lá recebem. E, para ser sincero, ninguém pergunta lá de que partido você é, qual é sua religião, sua orientação sexual, ou se você é pobre. Se você veio, significa que você precisa. Se você veio, então vamos te dar o que temos. Mas os beneficiários dos cupons não querem ir lá. A pergunta é por quê? Bem, eles já te contaram o porquê. Além disso, digamos assim, os democratas querem comprar eleitores. E se eles não podem dar mais do que você, como é que eles vão comprar? Sim, para esses nós demos mais. E eles atraem os tolos, né, que acham que esse benefício é melhor do que um salário. Bem, como vimos, nos estados governados pelos democratas, tudo é feito para que você não queira trabalhar, mas sim viver de benefícios. Bem, talvez ainda. Ou seja, fazer um bico por fora em algum lugar, ganhar um trocado, ou vender drogas, ou revender alguma coisa roubada em lojas, objetos ou algo assim. Senhores, não se esqueçam do sininho. É um sino, é preciso tocá-lo. Ele quer soar sob as suas mãos. E um pedido. Que tal todos vocês que gostaram deste vídeo agora mesmo darem um grito de like? Em russo, não sei como dizer isso, mas like acho que todo mundo entende. Porque, por exemplo, assistem 30 mil pessoas, né? Mas só tem 5 mil likes. E você pensa, talvez eles não tenham gostado, mas depois eu não entendo, porque eles voltam, assistem de novo e continuam sem reagir. Ou seja, eles gostam, já que voltam, né? Mas não têm coragem de deixar um like. Mas se quiserem, digamos assim, contribuir ainda mais para o projeto, isso não vai atrapalhar vocês. Podem fazer isso, né? O link está ali embaixo. Beleza? Então, curtiram, ativaram o sininho e vamos para o final. Agora, com o programa de assistência nutricional suplementar sendo encerrado a partir de 1º de novembro, muitas pessoas no TikTok estão dizendo que vão começar a roubar em lojas. Claro, eles usam coisas como anéis e, bom, unhas postiças de acrílico, mas, claro, eles passariam fome sem o programa de assistência nutricional suplementar, né? E, olha, esse comportamento não deveria te surpreender. Bem, agora está aí a reação. Eles parecem que vão começar a roubar em lojas. Eles promovem a ideia de que em 3 de novembro todos devem sair e roubar algo. Trump está cortando cupons de alimentação antes do Dia de Ação de Graças. Isso é ruim, mas meu povo fugia das lojas com carrinhos cheios. Com certeza vou ter peru, presunto, purê, verduras, recheio e tudo isso no prato. Não se preocupem. Gente, meu povo, eu quero que a gente pare de chorar por causa desse maldito cartão ABT. No final das contas, eles querem ver se a gente vai ficar unida. E nós vamos ficar unidas. No dia 3 de novembro, às 6h30, nós vamos ao Walmart. E às 7h30, nós vamos sair do Walmart com nossos... Tudo bem. O fato é que eles não conseguem pegar todo mundo. Sabe? Tudo o que você precisa fazer é correr. Forrest? Corra. Ou seja, pararam de dar moleza pra gente. Sim, como eles ousam? Então vamos roubar tudo deles, quebrar tudo, destruir tudo e fugir. Se fizermos tudo juntos, nada vai acontecer com a gente. E esses desgraçados dos escravocratas não nos dão nossa cerveja grátis, heroína. Sim, a gente vai aprontar para eles por causa disso, e vão mesmo. Mas já quero dizer para vocês, senhoras e senhores, afinal, estamos vivendo com Trump e não com Kamala Harris e Biden. Sim, isso mesmo. Assim, nas cidades comandadas por democratas, eles mesmos vão organizar isso, pois é responsabilidade deles. Mas nas cidades onde não são os democratas que governam, ou onde já foram enviados o Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e a Guarda Nacional, nada vai acontecer. Ou seja, que tentem. É isso. Até logo. Até a próxima.